Que é um título. Sabemos ouvir Deus? Vamos abrir em Salmos 40, versículo 1 e 4, eu vou ler aqui para começar. Aí conforme nós formos encontrando, vamos pondo de pé, quem pode, reverência à palavra. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Podemos tomar assento. Este é um dos salmos de Davi. E aí nós vamos ver quem foi Davi, né? Um Zé Ninguém, um guri de buscar cavalo no campo, que se tornou não, foi colocado como rei do povo de Deus, pelo próprio Deus. Não foi pela sua sabedoria, não foi pelo seu conhecimento, não foi pela sua força, não foi nem pela vontade do povo, como foi Saul, mas porque o seu coração era segundo o coração do Senhor. Foi escolhido pelo próprio Deus. Nós vamos ver aqui que ele passou dificuldade, reconheceu que ele foi tirado de um lamaçal de lama, né? Lá do meio do pecado, porque Davi pecou muitas vezes. Teve muitas vezes em lugares que nenhum de nós gostaríamos de estar mais. E talvez até já estivemos. Só que Davi reconhecia isso. Ele se arrependia, reconhecia. Ele dava ouvidos a Deus. Porque naquela época Deus falava mais diretamente muitas vezes com os homens, né? Se não era o próprio Deus, era um anjo ou era um profeta. Um pouco diferente de hoje, Deus ainda usa pessoas para falar conosco, usa pessoas como profetas, usa. Mas Deus ainda fala em sonhos, ainda fala em visões. Mas Deus fala de uma forma bem simples. E nós, por sermos tão pequenos, tão miseráveis, não sabemos compreender. Nós não conseguimos analisar o contexto ao nosso redor para ver quando Deus fala conosco. E aí eu vou me reportar a Abraão, quando Deus manda ele sacrificar o filho dele, né? E Abraão faz, ele cumpre, ele ia cumprir. Como é que Abraão vê que Deus não ia deixar ele sacrificar o seu próprio filho? Quando ele olha ao seu redor, no momento de sacrificar o filho, um cordeiro veio de perto. Ele viu o cordeiro para ser sacrificado. Aleluia! Deus proveio uma forma para ele, porque ele era um homem escolhido por Deus também, assim como Davi, porque ele era de um povo pagão e foi escolhido por Deus e obedeceu a Deus tremendamente. Foi pai de uma grande nação. Então nós vamos ver que Deus proveio na vida de Abraão. Deus não precisava somente falar com Abraão. E muitas vezes nós queremos, nós dizemos, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, eu vou para lá, vou para cá, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque o Espírito Santo falou comigo. Mas será que falou mesmo? Será que não é a nossa vontade, do nosso coração? Mas será que não sabemos ouvir Deus? Nós temos orado, nós temos aguardado 6 anos. Imagina os sonhos. Olha o pastor, vieram para cá numa terra sem nada, que isso aqui não tinha nada. Em obediência, até contrariado pela vontade deles, porque era um lugar sem nada. E vieram, obedeceram e aguardaram. E os sonhos deles estão se realizando. Eu posso dizer que eu sou uma prova disso. Quando o pastor orou, porque ele me conhecia e gostaria que eu estivesse com ele, mas ele nunca foi tendencioso, ele nunca disse para mim, Júlio, não quer me congregar comigo? Olha, a tua igreja é
nada. Aleluia. Nunca disse nada. Glória a Deus. Tinha tantos outros lugares para me congregar que eu gostaria de estar lá também trabalhando e ajudando, porque eu vejo que muitas vezes os outros pastores também precisam. Eu orei, aí é difícil se adaptar, e ela disse, dessa vez eu vou para onde tu quiser, onde tu escolher, eu não tive como visitar os lugares. Tu vai e eu vou. Vocês não imaginam, irmãs, quanto uma sede vem com vocês. Vocês não imaginam. Eu acho que o lugar que ela mais se sentiu em casa foi aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque Deus sabe que ela é tímida, que ela não consegue se adaptar fácil. E se adaptou tão fácil, tão rápido. Não tem explicação. Mas é aí que eu digo. Temos que aguardar, temos que saber ouvir o Espírito Santo. Amém. E eu tenho outras passagens aqui. Lá em Tiago 5, versículo 7, né? Eu vou ler rapidinho aqui, meus irmãos. Olhem bem. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Olha essa frase que me chama a atenção. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Quem planta sabe. Quem cria sabe. Tu tem que aguardar. Para ver que fruto tu vai colher. Tu não sabe o que está no ventre da vaca, no ventre da ovelha, no ventre da porca, no ventre da égua. Imagina uma porca que pode dar 12 leitãozinhos, mas se não for bem cuidada, não for feitas as coisas corretas, ela dá 6 só. Se não souber tratar como é devido uma porca, porque o animal vai dar muitos filhotes. Para isso tem um segredo, só quem cria sabe. E aí depois que ela pegou o cria, tu não sabe o que ela vai produzir. E depois que ela dá cria, tu não sabe se aqueles leitões vão prestar. Tudo isso é necessário muito cuidado, muita paciência. E para o Criador aprender isso, do dia para a noite ele aprende essas questões, esses pequenos detalhezinhos. Quando a gente bota uma galinha a chocar, ou as 12, 13 ovos que é o costume, quantos pintinhos vão nascer ali? Será que vão descascar bem? E aí depois ele descasca. Tem que saber cuidar, tem que saber esperar, tem que saber alimentar para que produza, para que dê produção. E depois ela se torna uma galinha, ela vai pôr ovos, se não der a comida certa também ela não vai pôr ovos, ela vai demorar mais para pôr. Alguém aprende tão rápido assim? Não precisa de tempo, muito tempo para se aprender. Não precisamos dar ouvidos a quem de fato sabe. Eu sei bastante de criação e estou sempre aprendendo com pessoas que estudaram menos do que eu, porque meus ouvidos estão sempre atentos a aprender. Para mim não faz diferença se a pessoa tem mais idade que eu ou menos idade do que eu. Como eu disse outro dia, a hora que eu quiser aprender na mesa de som, vou falar com a Manu, né? Tem idade para ser minha filha, mas ela não sabe mexer naqueles aparelhinhos, eu não sei nada. Como é que eu não vou dar ouvidos para a Manu? Só não vou pedir para ninguém me estar cantando, porque aí senão eu não consigo mesmo. Essa, só de lá. Do contrário, né? Não vai ter jeito. Não há como me ensinar, só se Deus me der um talento. Do contrário, não. Mas aquelas coisas que dependem de aprendizado, e não vai ser da noite para o dia, não vai ser uma vez ou duas ali para aprender. Precisa de tempo. Precisa querer aprender. E muitas vezes nós nos perdemos na caminhada cristã por isso, nós deixamos de receber por isso, por nossa falta de humildade, de querer aprender, nossa falta de humildade, de estar disposto a aprender, a ficar parado num local, numa comunidade cristã, para sermos ensinados. Porque às vezes quando logo a gente conversa, eu sei por mim, tu quer tudo, tu quer muito, tu quer tanto. E aí tu começa a te perder, porque tu vai aqui, tu vai ali, tu vai pelo que os outros te dizem. Até mesmo pela questão de... As pessoas usam o termo profecia e têm usado errado, não é profecia, é revelação. Para mim, essa semana agora me contaram, eu até me esqueci, da profeta Paula episódio lá em Canoas, um dia orou por mim, eu caí lá, e ela disse que eu seria evangelista. Eu disse, não, eu não vou ser evangelista, não tenho esse dom.
Sou muito truculento, muito pesado. E o Senhor tem amaciado as minhas palavras. Aleluia. Mas isso já faz uns 3 anos ou mais. E eu poderia ter tentado ser evangelista à força, conseguir evangelizar as pessoas às forças. Mas não, eu fiquei tranquilo, vou ser o que Deus. Então as coisas vão fluindo conforme a vontade do Senhor. Tudo está aqui na Bíblia. É só a gente procurar, é só a gente ler, é só estudar. E nós podemos lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, falam dos frutos do Espírito. São coisas que nos mudam. Mas como é que nós vamos aprender, como é que nós vamos adquirir fruto do Espírito? Como é que nós vamos receber os frutos do Espírito? Como é que nós vamos conseguir viver com os frutos do Espírito se chegamos ontem, fomos batizados ontem, anteontem nós fizemos a nossa confissão de fé, aceitamos Jesus e logo depois nos batizamos. Nós não aprendemos nada, não sabemos nada de ser cristão. Meus irmãos, eu acho que eu tenho uns 12 anos de conversão nele. Eu não sei, já perdi as contas. 11, eu não guardo datas, tempo, não. E vou dizer para vocês, acho que no máximo 1 ano, e olha lá que eu aprendi o que é verdadeiramente a igreja cristã. O que é ser uma igreja cristã. Eu já era diácono, trabalhava muito nos ministérios onde passei, mas não tinha conseguido entender a essência da igreja cristã, da igreja de Cristo, a igreja apostólica que Jesus preparou. Então isso requer tempo, requer aprendizado, requer estudo, requer ouvir, requer os frutos do Espírito. Porque como é que o Espírito Santo vai habitar em abundância em alguém que até ontem vivia sob o domínio do mundo, cheio de demônios, deixando o inimigo entrar e te usar facilmente? Como é que da noite para o dia aquilo que foi te revelado na tua vida vai automaticamente, aquilo vai mudar da água para o vinho, assim, na nossa vida? Jesus pode fazer um milagre, até nós podemos pegar um copo d'água e transformar em vinho. Eu creio que nós podemos fazer isso. Mas algo que nós não vamos conseguir, não há como, porque nem Jesus fez, foi mudar o coração do homem da noite para o vinho, da noite para o dia. Sabem por quê? Nós vamos ver os apóstolos. Jesus chegou a ter 70 discípulos, e quem sabe até mais, porque a Bíblia não menciona, homens e mulheres que escolheram Jesus para mestre, que era o costume dos judeus, era escolher alguém para ser teu mestre, ser teu pastor. E aí tu vai seguir aquela pessoa. Daqueles 70, Jesus escolheu 12 para serem apóstolos. Aí Jesus escolheu eles para andar próximo com ele. 12 homens que andaram agarrados com Jesus, dia e noite. Alguns chamados de amigos de Jesus. O apóstolo mais querido e o apóstolo que o traiu. Em 3 anos e alguns meses, um traiu. E vejam que ele ouvia Jesus, mas não dava ouvidos ao que Jesus ensinava. Não pelo fato de ele ter traído, porque a palavra também indicava que alguém teria que fazê-lo, claro, não precisava ser ele, mas teria que ser feito. E tem um porquê de um homem muito próximo de Jesus fazê-lo. Mas a prova do que Judas não aprendeu, o que Jesus ensinou, foi o fato do seu suicídio. Esta é a prova concreta de que ele não compreendeu o que Jesus havia ensinado para ele. Então ele não deu ouvidos ao Espírito, ele não deu ouvidos a Jesus. Ele não teve sensibilidade para ouvir Jesus, ou o coração dele não queria aprender mesmo. Era mais um farsante que estava ali para usufruir e usurpar da igreja de Cristo. Mas daí sobraram 11. Isso aí dá aproximadamente 80 e poucos por cento, 90%, né, dos apóstolos, não vou mencionar os discípulos. E quando, não vou entrar no mérito de tudo, mas quando foram crucificar Jesus, quem é que estava lá? Abandonaram Jesus. Eles abandonaram Jesus. Mas como é que eles vão abandonar Jesus na hora da morte de Jesus, se Jesus havia ensinado, eles deram ouvidos, e eles tiveram ouvidos para entender o que Jesus dizia? E aí Jesus morre 3 dias
ressuscita, teve que buscar eles, porque eles voltaram a pescar. Mas como assim? Como é que o apóstolo de Cristo vai voltar a pescar peixe no mar? Para quê? Que necessidade? Que fé era esse desses homens? Que foram preparados para ser o alicerce da igreja de Cristo, para aumentarem a igreja de Cristo, para propagarem a igreja de Cristo, representantes de Deus na terra. Como assim, meus irmãos? Os apóstolos abandonaram, esqueceram tudo que supostamente haviam aprendido. Não tiveram sensibilidade para compreender, para ouvir de fato o que Jesus ensinava. Precisou Jesus se rematerializar, ressuscitar, porque Deus sabia que teria que ser feito isso, porque conhece o homem no seu tamanho, na sua pequenez, na sua fé oscilante. Precisou então que Jesus ressuscitasse e viesse falar com eles, para aí então eles aprenderem e dar ouvidos ao que o Espírito tem a dizer às igrejas. Não temos usado lá em Apocalipse por João, porque nós não temos ouvido o que o Espírito tem a dizer à igreja. Não me adianta tu dizer para mim que tu é cristão, que tu te batizou, não me convence. Eu quero ver os frutos do Espírito na tua vida. Aí eu vou ver que tu de fato está ouvindo Deus. Mostra as tuas mãos e eu vou acreditar. Não me adianta ter cargo, não me adianta ter posição dentro das igrejas, não me adianta, não me resolve hoje, eu não vejo hoje concretude. Se tu tiver um monstro numa igreja com 500 mil membros, e tu me dizer que tu é um homem, uma mulher de Deus, eu não creio, não acredito na tua palavra. Eu quero ver os frutos do Espírito na tua vida, eu quero ver os frutos que tu produz, porque é o que a palavra nos diz e nos alerta. Porque muitos vão expulsar demônios, vão curar em nome de Jesus, e vai chegar naquele dia e vai dizer: aparta de mim que eu não te conheço. E aí eu pergunto, será que nós sabemos dar ouvidos? Eu vou lá para Gideão, que é um cara que eu gosto muito, o homem é fera. Esse Gideão, lá em Juízes capítulo 6, Deus manda um anjo falar com Gideão, né, no primeiro momento, e Gideão diz o que para o anjo? Mas eu sou o menor, a casa do meu pai é a mais pobre, ou a menor, e eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu para liderar o meu povo contra os midianitas que estão nos assolando? Quem sou eu? Mas ele era o escolhido. Então ele pede uma prova. O anjo está, então tu vai fazer isso que eu vou te aguardar. Ele pede uma prova para o anjo, não acredita que aquilo era para ele, ele não acreditou no anjo de Deus. Eu fico pensando, olha, tem que ser muito corajoso ou muito sem noção do poder de Deus, tu duvidar de um anjo de Deus se materializando. Claro que poderia ser um espírito maligno, né, tentando enganar Gideão. E ele pede uma prova para o anjo, e ele vai e faz a prova, e o anjo confirma a prova com ele. E mesmo assim, nós vamos lá para o versículo 36 em diante, nós vamos ver que Gideão pede mais 2 provas para Deus, para confirmar aquilo que o anjo havia dito para ele. Um certo atrevimento? Sim. Mas também a prova de que Deus escolheu o homem certo para o trabalho. Sabe por quê? Porque ele deu ouvido ao que o Espírito tinha a dizer. Ele pediu confirmação de Deus. Não que ele duvidasse de Deus, porque ele acreditava em Deus, ele era um homem fiel. Mas ele queria que Deus confirmasse, ele queria ter certeza que não era algo do técnicas de hipnose. Tem isso, irmãos? Estão denunciando técnicas de hipnose para as pessoas demonstrarem emoções que não são delas, não vem de Deus. Para as pessoas serem enganadas e delas serem tomado muitas vezes até o seu ego. É verdade. O que é uma igreja grande? Para mim, uma igreja grande é uma igreja com 2, 3 pessoas, tá bom. Já é uma igreja grande, que conhecem a palavra, que se sujeitam à vontade de Deus. Aleluia! Eu posso dizer que eu congrego numa igreja grande. Glória a Deus. Eu posso dizer isso. Porque eu cheguei aqui
2 irmãs amadas, os demais também. Ajudaram desde o início da igreja há muito tempo. Aleluia. E se nós formos ver por cargos espirituais, a evangelista Guacira é minha superior. Aleluia. Muitas vezes ela me chama de pastor. Oh, glória a Deus, Senhor. Não me torno melhor que ela por isso, não. Somos todos iguais. Mas creio que ela esteja reconhecendo algo que ela veio em mim. Oh, glória a Deus. A irmã Cleninha, uma mulher dotada de grande sabedoria e conhecimento da Bíblia, a tesoureira da igreja, pastor de meio muitas vezes. Ninguém tem inveja, ninguém tem ciúmes um do outro. A irmã Aline podia ter ciúmes da Yuri, que chegou depois, né? Não existe isso. Glória a Deus. Não existe, porque estamos aqui como um corpo. Isso é uma igreja grande, uma igreja que dá ouvidos ao que Deus está dizendo para nós. Glória a Deus. O próprio pastor, a própria pastora, a forma com que nos tratam. Amém. Oh, Jesus. O pastor me chamou, logo que eu cheguei aqui, já na primeira semana, segunda semana, pediu para ministrar, sabe? Do nada assim. Poderia ter chamado um outro irmão, mas Deus tocou o coração dele. Glória a Deus. Ninguém se sente ameaçado. O próprio irmão Acácio, que é presbítero, há mais tempo do que eu, o pai está brincando. Já estava aqui antes de mim, não se sente ameaçado, porque não estamos ninguém aqui para ameaçar ninguém. Nós estamos aqui para ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer. Cada um na sua função. Porque eu vim preparado, sabe para quê, irmãos? Quando eu entrei aqui, eu vim pronto para limpar a igreja, limpar o banheiro da igreja, cuidar do tempo. Porque eu já tinha feito isso. Se fosse esse o meu trabalho aqui, glória a Deus, pelo menos que me dá um trabalho aqui. Tem que me dar outro. Hoje, quando a pastora me ligou ontem, já hoje eu podia ministrar, hoje eu poderia eu ministrar, né, pastora? Foi e me chamou. Porque somos um corpo. Somos uma igreja grande que tem compreendido o chamado. Estão chegando novos irmãos com dons, com talentos, e nós estamos usando. Porque cada um no seu quadrado, como tem aquele ditado popular aí, né? Cada um compreende a sua função, e ninguém é melhor que ninguém, ninguém é mais que ninguém. E ninguém está se sentindo ofendido, se sentindo mal, indo para outros lugares, sair, andar por aqui, andar por ali, porque é direção de Deus, sem de fato orar, sem de fato saber o que é a direção de Deus. É verdade. Nós temos que aprender muito, nós temos que aprender bastante. E eu salvei outros aqui, outras passagens bíblicas. No fim até já passei todos aqui. Eu tinha salvado muito mais, eu estava lá com um monte de passagens. Foi me levando aqui, me levando ali. Então a gente tem que aprender a dar ouvidos ao Espírito Santo. Mas não é da noite para o dia, não é? Você imagina os apóstolos, 3 anos, e não souberam compreender o que Jesus tinha dito para eles. Será que nós, que não vivemos com Jesus, não temos contato material com Jesus? Pessoal com Jesus, não ouvimos Ele materializado nos falando? Será que nós podemos dizer que é bem fácil a gente dizer que é a direção de Deus? Ah não, isso aqui eu vou fazer porque é a direção de Deus. Isso aqui eu vou fazer porque é a direção de Deus. Eu creio que eu já consigo saber. No culto anterior, né? Vocês lembram no sábado? Eu subi chorando aqui, meus irmãos. Eu não aguentava o peso do que o Espírito Santo estava dizendo para mim. Eu não queria falar, Senhor, eu não posso levar para falar isso para a igreja hoje. O Espírito Santo vai falar. Aquilo era uma pressão. Eu falei, botei para fora, quero para falar. Perdão. Só que nós temos que aprender. Nós temos que estar afinados, nós temos que orar mais. Nós temos que meditar mais na palavra. Aqueles que têm visão, que têm sonhos, glória a Deus, que pensam, queria eu, que Deus falasse comigo só por visão e sonho. Aí eu sabia, mandasse um anjo falar comigo, né? Como muitas vezes ele mandou, e ainda manda anjos falar com as pessoas. Mas nós temos que saber quando é os anjos do Senhor, ou quando é o inimigo se materializando.
Porque o inimigo consegue se materializar. Tem coisas que as pessoas não explicam até hoje. Quem mora no interior sabe. Quem é que explica o lobisomem? Quem é que explica mula sem cabeça? Essas coisas mais? Quem é que me dá uma explicação lógica disso? Se não algo demoníaco satânico. Então, meus irmãos, nós temos que saber quando é algo que vem de Deus, quando é algo que não vem de Deus. Só que também não podemos tirar conclusões apressadas, rápidas. Porque nosso coração quer nos levar para aqui, nosso coração quer nos levar para lá, e aí simplesmente nós fazemos. E nós congregamos um ano lá em Canoas. Foi bênção do Senhor. Gostávamos muito de estar lá, mas lá em Canoas foi totalmente o contrário do que eu penso de um lugar para congregar. Mas eu fui ouvindo o que Deus mandou. Vamos lá fazer uma visita. Nós fomos fazer uma visita e as coisas aconteceram. E as coisas fluíram lá. Até um certo momento. E depois, para sair, a dificuldade foi para mim sair de lá. Me desligar de lá e me ligar em outro local. Tentei até de outra forma, o apóstolo Gabriel me apoiou, sabe? Mas eu tenho certeza que ele queria dizer para mim, Junei, está na hora de sair daqui, tu achou o ministério lá perto de ti. Eu tenho certeza que ele pensava assim. Só que ele também não poderia, ele não queria ser aquele que viria com a palavra definitiva para mim. Porque a gente dava muito, nós nos damos muito bem até hoje. Então ele não queria ser aquele, ele não queria ser o porta-voz de Deus. Eu acho que ele quis se poupar dessa coisa difícil de dizer para um irmão, dizer para alguém assim, olha, está na hora de desligar do ministério aqui e de te ligar em outro lugar. Mas ele sempre me apoiou, achou formas de eu ouvir Deus, porque ele sabe ouvir Deus. Então, nós temos que aprender isso, irmãos, sabe? A ouvir Deus. Mas saber quando é ouvir Deus. É olhar o contexto ao nosso redor. Olhar o contexto ao nosso redor. E ver o que está acontecendo, ou o que está deixando de acontecer. Nós oramos e pedimos algo, e não acontece aquele algo, e não acontece aquele algo. E as coisas não fluem bem daquela forma. O que Deus está querendo nos dizer? É paciência, é tempo, é obediência, é ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Em Apocalipse, né, João diz, ouçam o que o Espírito tem a dizer às igrejas. E é o que nos está nos faltando muitas vezes. As pessoas têm pressa, querem viver como viviam no mundo, tudo com pressa, tudo para amanhã. Eu quero comprar um carro, vou trabalhar mais, arrumar dinheiro para comprar logo esse carro. Elas não esperam o tempo acontecer, elas não esperam as coisas acontecerem. As pessoas sabotam os próprios colegas no trabalho para poder subir na empresa. É o que muitos fazem. Porque eles têm pressa de chegar ao topo. E aí muitas vezes chegam ao topo sem conhecimento, sem sabedoria, sem saber fazer o que deveriam fazer. E aí caem mais rápido do que subiram. E tem que recomeçar tudo do zero. E a vida deles fica uma bagunça. A vida deles fica um lamaçal de pecado. Porque aí a pessoa se perde. Ela se termina. E não consegue se recuperar de novo. E muitas vezes é aí que ela vai dar ouvidos a Deus. E assim acontece com muito cristão. Porque temos muitos afastados aí. Porque ouvem o seu coração. Ouvem a sua vontade. Pensando que é Deus que está falando. Eles não oram, eles não aguardam, eles não jejuam. Eles não se aconselham com o seu pastor. Eles não se aconselham com outro irmão. Simplesmente dizem, Deus falou comigo, eu vou para lá. Deus falou comigo, eu vou para cá. E aí passam dificuldades que não deveriam passar, não precisariam. Não que as dificuldades não temos que passar, nós temos que saber quando é propósito de Deus ou quando nós estamos colhendo aquilo que nós semeamos. Porque temos que ter muito cuidado naquilo que nós semeamos, que vai ser colhido. Só que para semear em campo fértil, nós temos que ouvir a Deus, ouvir o que o Espírito Santo tem a nos dizer, porque senão não vai ter saída. Nós vamos pagar caro, com feridas, com dores, de muitas maneiras, e não vamos conseguir ser usados por Deus.
nós vamos ficar travados. Enquanto que outros chegam depois de nós no Evangelho e já estão trabalhando muito mais, estão fluindo muito mais. E aí olhamos, por que esse irmão flui tanto e eu não? Não seria porque não ouvimos Deus? Seguimos o nosso coração? Por hoje era isso, meus irmãos. Vamos aplaudir Jesus?